Os discípulos ficaram um tanto confundidos com essas palavras, e de fato não conseguiam compreender o que nosso Senhor queria dizer. Não só estas palavras, mas tantas outras vezes, quando nosso Senhor tentava dizer alguma coisa, os discípulos tinham uma certa confusão dentro de si. É claro que toda esta confusão que tinham dentro de si, uma vez que chegou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, todas as confusões acabaram e eles compreenderam plenamente tudo o que significava. E de fato, quando o Espírito Santo veio, ficou claro na mente deles com uma luz verdadeira e tudo aquilo que precisavam compreender desses grandes mistérios de nosso Senhor. É bom compreender que eles eram apenas discípulos, eram alunos. Discípulo significa aluno. O mestre é um professor. Então, para falar de uma linguagem mais acessível para nós, estavam diante de um professor e de seus alunos. E é normal que muitas vezes os alunos se confundem naquilo que o professor está ensinando. E isso comumente acontecia com os seus discípulos. Não é tanto diferente entre nós. Mas, no entanto, o que nosso Senhor estava querendo dizer também pode nos confundir. O que Ele queria dizer? Aqui nosso Senhor já está preparando o coração deles para a sua ascensão. Eles vão ficar tristes porque Jesus vai partir. Mas depois vão reencontrá-lo novamente. Nosso Senhor vai partir para o céu, é claro, e lá preparar um lugar para todos nós, para o reencontrarmos. E a nossa felicidade será de tal modo que ninguém poderá tirar esta nossa alegria. E Ele nos exorta que no mundo teremos as aflições e os sofrimentos. Coragem, nosso Senhor nos ensina, eu venci o mundo. E de fato, como Ele venceu o mundo, venceu todos os tormentos, venceu os nossos pecados, Ele também nos deu este poder para poder vencer todos os pecados. De onde vem esse poder especial? É da graça do Espírito Santo que recebemos no batismo. O próprio Deus vivendo em nós sempre vai nos dar uma força especial para que possamos vencer o mundo. É importante compreender que, como nosso Senhor disse mesmo, nós teremos muitos sofrimentos. O mundo vai se alegrar com o nosso sofrimento. E a gente vê isso constantemente. É claro que quando se fala o mundo, se fala a realidade que nós estamos vivendo. Toda vez que a igreja é perseguida, todos nós sofremos. Todas as vezes que um cristão é perseguido, o corpo místico inteiro de Cristo sofre. Nós podíamos até pensar, mas a gente não tem tanto assim perseguições. Alguns países a gente sabe que tem perseguições horrorosas contra os cristãos. Um sofrimento terrível que esses cristãos sofrem. Mas também na nossa cultura moderna, mesmo no nosso país, que parece ter uma liberdade de expressão, uma liberdade religiosa, nem sempre temos toda essa liberdade. E muitas vezes a cultura nos sufoca os nossos valores e também sufoca as coisas da nossa fé. Mas esse sofrimento, nosso Senhor disse que vamos passar. E podemos ajuntar todos os sofrimentos do dia a dia, todas as dificuldades que temos. Tudo faz parte da nossa própria realidade. Mas o que é que vai nos acontecer de forma especial? Toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa perseguição, todos os problemas que vivemos na realidade vão desaparecer e tudo vai se converter na profunda alegria do coração humano. E o que é essa profunda alegria do coração humano? Ter a posse de Deus por completo na eternidade. Tudo aqui que nós vemos vai acabar um dia. Todas essas coisas que temos, o sofrimento, as doenças, as pragas, as perseguições, tudo vai desaparecer. Mas
se nós abraçarmos a boa causa cristã e sofremos tudo com amor e paciência, porque nós amamos a Deus sobretudo, e sofremos tudo com amor e paciência, tudo vai se converter em profunda alegria. E já aqui na terra, de certo modo, nós podemos sentir esta alegria da presença de Deus e o gostinho do céu. Por isso que nós estávamos na exortação de São Pedro, que nos ensinava como viver aqui na terra. Como é a vida de um cristão aqui na terra? As nossas práticas, como elas devem ser? Devem ser, de tal modo, exemplo para o mundo. Quando nosso Senhor disse, vós sois a luz do mundo, significa que nós não vamos ficar brilhando como espetáculos. Não vamos assim ficar destacando assim só para o nosso bel prazer. Não é isso que nosso Senhor quis dizer, vós sois a luz do mundo. É interessante que muita gente compreende assim. O mundo não nos pertence e nós não somos feitos para este mundo. É claro isso para nós. Mas como luz do mundo, nós somos o exemplo da vida para todas as outras pessoas. Para os pagãos, para aqueles que não acreditam em Cristo, ou vivem como se Ele não existisse, ou nunca o conheceram. Mas nós somos os seus exemplos, por isso somos luz. A partir do nosso modo de viver, nós vamos fazer toda a humanidade, quando São Pedro disse, na visita de nosso Senhor, quando toda a humanidade estiver presente diante de nosso Senhor, o mundo inteiro vai glorificar a Deus pelo nosso bom comportamento. Nós somos convidados a ter este bom comportamento aqui em vida. São Pedro já nos exortou, fujamos das paixões. Recordemos isso. As nossas paixões estão desordenadas. O pecado original desordenou as nossas paixões, é a concupiscência. Então nós somos inclinados a buscar o excesso de paixões, o excesso de prazer. Fujamos disso. Como cristãos autênticos, nós vamos dar todo um exemplo de vida aos que estão nos olhando de fora. Como assim? Se nós assumirmos verdadeiramente a nossa vocação cristã e lutarmos contra os excessos das nossas paixões, nós estamos dando exemplo. Porque, de fato, é uma incoerência abraçarmos a fé verdadeira, recebermos a sua graça e depois começar com práticas desonestas. Precisamos vencê-las. Por isso estamos aqui no mundo, para vencê-las. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, dando poder para nós vencermos também, significa que nós precisamos nos vencer. Tudo aquilo que o mundo louva, tudo aquilo que o mundo quer de nós, nós vamos sempre lutar contra. Por isso São Pedro nos ensina, fugimos das paixões desordenadas. Para que através do nosso bom exemplo, nós não ficamos escondendo a maldade do nosso coração, mas vivemos uma vida na presença de Deus. E recordando aquela palavra de ouro de nosso Senhor, para poder contemplar a Deus verdadeiramente. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. O cristão verdadeiro é aquele que fomenta esta pureza no coração. E como é difícil no mundo de hoje até falarmos sobre essa belíssima virtude que faz contemplar a Deus, faz conseguir ver Deus lá na eternidade, sobretudo, que na eternidade vão os puros de coração. E aqui na terra também já podemos contemplar a Deus quando temos a pureza do coração. Mas como assim? Nós olhamos ao outro não como um objeto de nossa satisfação,
mas como imagem e semelhança de Deus, que merece todo o nosso respeito. Por isso conseguimos olhar, mesmo naquelas pessoas que menos representam Deus, a sua imagem e semelhança, porque de fato estão todos nós, temos essa imagem e semelhança do Senhor. E São Pedro nos continua nos exortando o respeito que nós devemos a todos, o bom exemplo, mas também o respeito que nós devemos a todos, especialmente para as autoridades constituídas. E como isso é complexo na nossa cultura moderna, porque de fato a nossa cultura moderna foi desenvolvida pela mentalidade de esquerda, sempre aquele desejo de revolução, de ódio contra os poderes, de ódio contra as classes. E é óbvio que muitas vezes vamos cair na mesma tentação da qual nós muitas vezes lutamos contra. Por isso, independente de qualquer ideologia, nós devemos sempre respeitar as autoridades constituídas, que assim como São Pedro exorta, muitas vezes é mandado por Deus para castigar os maus e para beneficiar os bons. E muitas vezes também é castigo dos nossos próprios males, das nossas próprias maldades, quando nós não temos bons governantes. Mas, no entanto, esse respeito é uma característica de todos os cristãos. Vamos ver, por exemplo, na igreja primitiva, que se vivia com muito mais rigor do que no nosso tempo, a cultura da igreja primitiva tinha um profundo respeito às autoridades que eram pagãs. E é claro que não viviam aquilo que era próprio do paganismo. Mas muitas vezes, quando eram exortados a adorar os deuses, a ofender a Deus, eles se inclinavam diante das autoridades, eles diziam simplesmente que eram cristãos, com todo respeito, sem ódio e sem rancor, que de fato o ódio não representa a vida cristã, nem o espírito cristão. Por isso nós não devemos alimentar o ódio no nosso coração, não faz parte da nossa vida, não faz parte do que a igreja ensina. E nosso Senhor nunca disse isso: odiai-vos uns aos outros, odiai as vossas autoridades ruins, fazei revoluções. Esta revolução, o espírito revolucionário, como vai dizer uma poderosa seita por aí, vem do próprio diabo. Eles vão dizer que Caim é o primeiro de todos os revolucionários. De fato, Caim representa essa revolta contra a grande autoridade de Deus. E muitas vezes, quando no nosso coração está extremamente revoltado, com ódio, é claro, já sabemos de onde vem essa inspiração. Assim, São Pedro nos ensina esse grande respeito. Se nós falamos das autoridades civis, imaginemos então o respeito que nós devemos ter às autoridades religiosas constituídas. Muito mais ainda, devemos rezar sempre pelas nossas autoridades religiosas. E o mesmo ódio, e o mesmo desejo de revolução que muitas vezes invade tantos cristãos por aí, também é a inspiração do maligno. Não nos esqueçamos que esse próprio São Pedro vai nos ensinar: o demônio nos rodeia como um leão a rugir, resistir-lhe firmes na fé. E a sua astúcia é tamanha que muitas vezes o demônio vem com os seus sequazes, confundindo a mente de tantas pessoas, até de forma devota e piedosa. O diabo chuta de todos os lados. Para quê? Para poder dividir, para poder destruir a grande obra da graça de Deus, da redenção de Deus que continua no mundo, que é a sua igreja. Por isso também, o nosso grande respeito, as nossas orações e a nossa devoção às autoridades religiosas constituídas,
Isso faz parte. Se a gente dentro de casa não vive o respeito às autoridades, muito menos fora. Então cuidemos muito com esse espírito revolucionário que sempre está se impulsionando por todos os lados. Isso não faz parte da vida cristã. Inclusive, quando São Pedro vai dizer o respeito, ele vai dizer dos servos, dos escravos. Sabíamos que naquele tempo havia muitos escravos. E São Pedro, o primeiro Papa, estava exortando: escravos, respeitai os vossos senhores. O texto nos fala de servos, mas esses servos vamos entender como escravos. O texto é escravo mesmo. Escravo, respeitai os vossos senhores. Aqueles que são bons e aqueles também que não são tão bons. E também podemos ampliar tudo isso a qualquer forma de autoridade, aos nossos patrões. Quantas vezes não temos um excelente patrão, mas ele é nosso patrão, precisamos respeitá-lo. Às vezes o ódio que muitas vezes se fomenta contra qualquer forma de autoridade sempre está a respeito do salário, alguma coisa assim. Trabalhemos de forma honesta e dignamente, sem buscar excessos e nem muitas riquezas na nossa vida, porque de fato todas essas riquezas vão desaparecer. E muitas vezes, quando nós ajuntamos tantas coisas, vai ficar para os nossos filhos, às vezes até para os netos, fazerem uma verdadeira guerra. Em vez de fomentarmos o bem na nossa família, sempre acabamos fomentando a destruição. Mas não significa que nós não devemos oferecer aos nossos filhos uma vida digna e alguma coisa também como herança. Claro, isso é normal. Mas muitas vezes o excesso que nós vamos ficando vai acabar tudo. O que São Pedro quer nos ensinar é dar o exemplo da nossa vida em todos os estados, em todas as formas. Porque de fato nós somos cristãos e o mundo inteiro está de olho em nós. Qualquer errinho nosso é uma grande falha para eles todos. Pode ser que muitas vezes eles não conseguem se converter, mas o nosso exemplo vai fazê-los glorificar a Deus. Certa dita, aconteceu com uma coisa extraordinária na vida de Santa Teresa de Calcutá. Em plena guerra, essas guerras do Oriente, não me lembro bem os países que estavam em guerra, ela estava muito preocupada com os feridos da guerra. E essa preocupação fez que ela enfrentasse uma guerra. E no meio do tiroteio, quem aparece? Aquela freirinha, corcundinha, idosa, no meio. Acabou a guerra. Pararam. Quando viram ela, era a Madre Teresa de Calcutá, mundialmente conhecida, ela foi buscar os homens que estavam doentes, os que estavam feridos. Enquanto ela fez todo esse trabalho junto com as suas irmãs, a guerra cessou. Veja que interessante. Quando nós olhamos esse exemplo da vida dos santos, nós ficamos admirados, porque Santa Teresa de Calcutá não tinha aquela beleza humana, não tinha aquela beleza física como o mundo quer oferecer e o que faz as pessoas sentirem o maior sucesso. E nem tinha palavras extraordinárias que faziam as pessoas ficarem comovidas. Mas na sua ação, ela vivia como uma autêntica cristã. E mesmo os inimigos, as pessoas de outras religiões, como muçulmanos, hindus e etc., se inclinavam com respeito profundo a ela. Por quê? Ela refletia aquilo que ela era, uma cristã. E ela vivia a sua vocação de forma plena. Se todos nós conseguimos viver esta vida exemplar, já dentro do nosso coração, na presença de Deus, e assim o mundo conseguir nos ver como exemplo de fidelidade a Deus, as conversões serão imensas. E muitas dessas pessoas vão encontrar a Deus pelo exemplo dos cristãos. E por que muitas pessoas mudam de religião?
trocam a Igreja Católica por uma coisa falsificada por aí. Por muitas vezes não encontrar o exemplo dos cristãos. Mas as autoridades que são culpadas. Não, todos nós. Não adianta julgar a culpa nas autoridades. Todos nós somos cristãos. Todos nós somos luz do mundo. Nós precisamos mostrar Cristo ao mundo inteiro. E como é bom estar junto com Cristo. Como é maravilhoso pertencer a Cristo. E já é uma alegria aqui na terra. E será perfeita essa alegria, que ninguém mais poderá tirar na eternidade, quando nós poderemos contemplá-lo face a face, participar daquilo que Ele é, Deus, da sua divindade, estar plenamente unido, de coração perfeito ao Senhor. Que Nossa Senhora, aquela que é a perfeição da vida cristã, nos ajude, através do seu modelo, exemplo, mas sobretudo através da sua intercessão poderosa, nos ajude a conhecer profundamente o coração de Jesus e permitir que sejamos moldados nesse coração como mansos e humildes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.